Seja bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo iremos explorar a história, curiosidades e citações de Santos Dumont que inspirarão sua jornada e proporcionarão reflexões profundas. Acompanhe-nos até o fim e descubra um mundo de sabedoria. Santos Dumont foi o maior inventor e aeronauta brasileiro conhecido como o pai da aviação. No começo do século XX, ele realizou uma série de estudos e testes que o permitiram desenvolver o dirigível e ser um dos primeiros homens da época a construir um avião. Seus dois grandes aviões foram o 14 bis e o Demoiselle, porém a lista é extensa e impressiona pela variedade e criatividade, de dirigíveis a biplanos, passando por hidroplanador. Com persistência e genialidade, Alberto Santos Dumont foi o autor de 22 aeronaves, e mais algumas adaptações e protótipos que não chegaram a ganhar notoriedade. O brasileiro identificava seus filhos com números, que formavam uma sequência, quase toda cronológica, porém em 1932, esse magnífico inventor sucumbiu à depressão e se suicidou na cidade do Guarujá, em São Paulo. Nasceu em uma das famílias mais ricas do Brasil durante o período monárquico. Sua mãe chamava-se Francisca de Paula Santos, de origem aristocrática, pois sua família tinha muitas posses. Seu pai, Henrique Dumont, era um engenheiro que ajudou a construir estradas de ferro no sudeste do Brasil. No entanto, ele enriqueceu consideravelmente quando se tornou produtor de café, comprando terras na região de Ribeirão Preto, passando a ser um dos 3 reis do café que nosso país teve. Em 1890, seu pai sofreu um acidente enquanto andava de charrete por sua fazenda, batendo com a cabeça no chão. A queda causou um pequeno derrame cerebral, que resultou em uma hemiplegia, fazendo com que um dos lados do corpo de Henrique Dumont ficasse paralisado. Desta forma, decidiram se mudar para a Europa, pois lá seu pai poderia buscar acompanhamento médico. Embarcaram para a Europa em abril de 1891, e uma vez lá, o futuro inventor definitivamente despertou em si o interesse por voos e motores. Como ele não era emancipado, não tinha dinheiro para engatar seus projetos e estudar aeronáutica. Somente após retornarem ao Brasil, é que Santos Dumont foi emancipado, recebendo uma parte de sua herança. Em 1892, Santos Dumont chegou a Paris, para que pudesse investir no seu desejo de explorar a aeronáutica, e dias depois ficou sabendo do falecimento de seu pai, uma notícia que o entristeceu profundamente. Ele deu sequência a seus planos, e contratou um professor particular, para que o ensinasse assuntos relativos à aeronáutica. Tudo isso, para que ele pudesse desenvolver seus primeiros balões. A partir de 1897, Santos Dumont começou os seus primeiros testes sobre a capacidade de voo de suas invenções. Na época, já existiam os primeiros balões que utilizavam hidrogênio para subir. No entanto, esses balões não eram manobráveis, e os riscos envolvendo-os eram altos, sobretudo na hora do pouso. O uso do hidrogênio também era um risco, pois é altamente inflamável. Seu primeiro dirigível foi usado em fevereiro de 1898, mas fracassou, só conseguindo ter um voo de sucesso, na sua terceira tentativa, em setembro do mesmo ano. Nessa ocasião, Santos Dumont chegou a 400 metros de altura. Santos Dumont então fez uma inovação adicionando um motor a gasolina no balão. Surgia o dirigível. Ele conseguiu desenvolver uma série de projetos de dirigíveis, buscando controlar os voos e sempre procurando corrigir erros e melhorar suas construções. O aeronauta brasileiro chegou a ganhar um prêmio em 1901, ao pilotar seu dirigível número 6 em Paris por uma distância de 11 quilômetros. Esse foi o Prêmio Deutz, que ele ganhou por decolar do Parque Saint-Cloud, contornar a Torre Eiffel e retornar em 30 minutos. Com o feito realizado,
Dumont recebeu uma quantia de 129 mil francos, dando metade para as pessoas que o ajudaram na construção do dirigível, e a outra metade aos pobres de Paris. Nesse período, Dumont dedicou-se ainda a projetos de outros dirigíveis, sempre procurando melhorar suas construções. Ele chegou a fazer passeios em Paris, e era uma das personalidades mais conhecidas dessa cidade, no começo do século XX. Foi somente em 1905 que ele iniciou os testes para desenvolver uma aeronave que fosse mais pesada que o ar. Santos Dumont já havia realizado grandes feitos, e um de seus projetos mais conhecidos foi o do avião 14 bis, com um motor de 50 cavalos de potência. Esse avião foi o primeiro na história a realizar uma demonstração de voo pública, também em Paris. Esse voo aconteceu em 12 de novembro de 1906, e Dumont conseguiu voar 220 metros de distância a 8 metros de altura, a uma velocidade de 30 km por hora. O outro projeto foi o avião Demoiselle. Foi um dos menores e mais baratos aviões da época, também conhecido como Libellule. Ganha notoriedade não apenas pelo design inovador, mas por ser a primeira aeronave a ser fabricada em série. Voou pela primeira vez em 1907, modelo número 17, sendo desenvolvido sucessivamente até 1909, modelo número 20, chegando a mais de 40 unidades construídas, a preço de um automóvel médio. Em 1910, na primeira exposição da aeronáutica, realizada no Grand Palais de Paris, o Demoiselle foi um sucesso. Tudo nele era obra de Dumont, inclusive o motor. Por ser muito leve, conseguiu alcançar altas velocidades, cerca de 90 km por hora. O Demoiselle foi o modelo base para outros aviões da época. Isso aconteceu porque Santos Dumont nunca quis patentear suas invenções, considerando-as um bem comum à humanidade. Os feitos dele na área que empreendeu renderão-lhe o título de pai da aviação, uma vez que sua obra permitiu com que os aviões se popularizassem mundialmente. No entanto, a Federação Aeronáutica Internacional reconheceu que os irmãos Wright, dois norte-americanos, foram os primeiros a inventá-lo em 1903. Em 1910, Santos Dumont estava com 37 anos de idade, e sua saúde já não lhe permitia envolver-se com os riscos da aviação. Ele abandonou seu ofício de muitos anos, quando sofreu uma queda violenta de um dos modelos Demoiselle. Na época, ele também sofria de esclerose múltipla, uma doença desconhecida no começo do século XX. Nos anos finais de sua vida, lutou contra a depressão. Ficou desiludido ao ver a invenção da qual fez parte tornar-se um objeto usado na guerra. Ele chegou a pedir que a Liga das Nações proibisse o uso de aviões em guerras, mas seu pedido foi recusado. Em 1915, retornou ao Brasil para lutar contra a depressão, e morou em alguns lugares, entre os quais está Petrópolis, que foi residência de verão, e é hoje um museu que conta com objetos originais, como livros, cartas, mobiliário, entre outros. Os degraus da escada de entrada da casa foram feitos para se entrar com o pé direito. Chegou a ser instalado em casas de repouso, mas com esclerose múltipla e depressão, cometeu suicídio em 23 de julho de 1932, enquanto estava em um hotel no Guarujá. Além de suas inovações no campo da aviação, Santos Dumont ainda é reconhecido como inventor do relógio de pulso e do chuveiro de água quente, e ainda deixou 2 livros, Dans L.R., 1904, e O que vi e o que nós veremos, 1918. Por fim, permita-se desfrutar das inspiradoras citações de Santos Dumont, aproveite e curta o vídeo. A inovação não é apenas sobre criar algo novo, mas também sobre questionar o que já existe.
O verdadeiro progresso ocorre quando temos coragem de desafiar o status quo. Não basta sonhar com o impossível, devemos torná-lo possível. Cada falha é uma oportunidade para aprender e melhorar. A verdadeira inteligência está em reconhecer a necessidade de mudança e adaptar-se a ela. Não se limite pelo que os outros consideram possível. Vá além e desafie os limites do conhecido. O maior obstáculo para o progresso é a crença de que algo é impossível. As grandes descobertas surgem da persistência em face da adversidade. A imaginação é o combustível da inovação. Alimente-a com curiosidade e coragem. Não existe atalho para o sucesso. É preciso ousadia, trabalho árduo e determinação. As asas da mudança são impulsionadas pelo desejo de voar além das fronteiras do conhecido. A verdadeira grandeza está em usar o conhecimento para beneficiar a humanidade. Não podemos mudar o mundo sem primeiro mudarmos a nós mesmos. A criatividade é a chave para abrir as portas do futuro. A inovação não é apenas sobre o que criamos, mas também sobre o que deixamos para trás. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar por simples medo de arriscar. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. A mente é como um pássaro, só pode voar se estiver livre. A mudança começa com uma visão, é alimentada pela ação e concretizada pela persistência. O medo é o cárcere da mente, a coragem é a chave da libertação. As maiores recompensas vêm para aqueles que se atrevem a desafiar o impossível. O conhecimento é poder, mas somente se for aplicado para o bem comum. A mudança não é apenas uma possibilidade, é uma inevitabilidade que devemos abraçar. Não busque seguir o caminho já trilhado, crie o seu próprio caminho. A sabedoria está em reconhecer que ainda temos muito a aprender. O maior erro é não aprender com os erros do passado. A verdadeira revolução começa quando questionamos o que todos consideram como certeza. A mudança é a única constante na vida. Abrace-a e floresça com ela. Não há limites para o que podemos alcançar quando combinamos imaginação com determinação. A grandeza reside na capacidade de transformar sonhos em realidade. O progresso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. O sucesso não é o destino final, mas sim uma jornada de aprendizado e crescimento contínuo. A mudança é a lei da vida. Aqueles que apenas olham para o passado serão deixados para trás. Não se trata apenas de voar alto, mas sim de voar com propósito. A verdadeira grandeza está em compartilhar nosso conhecimento para inspirar outros a voar mais alto. O maior obstáculo para o progresso é a complacência. O mundo pertence àqueles que têm coragem para transformar seus sonhos em realidade. A sabedoria está em saber quando seguir em frente e quando recuar.